Eu tava de boas, andando na minha... Tava no YouTube, tá ligado? Abri o YouTube e o YouTube me recomendou esse vídeo aqui. O dia que o Cellbit cansou da zoeira do Psycho. E aí, mano, eu vi esse negócio aqui aparecer na minha home com 168 mil visualizações. E eu pensei, e eu lembrei dessa situação. Vocês têm noção que, em tese, o Cellbit talvez já saiba que eu existo, mano? Tem noção dessa possibilidade, assim? Eu estou a um aperto de mão de Rafael Lanches. É engraçado porque eu tô na thumb. Existe um vídeo no YouTube onde eu estou na thumb com o Psycho VTuber e um Rafael Lanches aqui, mano. Você tem noção disso? Tem noção? Você tem noção? Eu, como o maior langer da história... que, né, não somos fãs, somos langers. Eu vejo isso aqui e, tipo... Vou até assistir isso aqui. Porque, que eu me lembro, ele nem me... Mano, tem um Dakimakura do Sans sensualizando ali atrás. Pelo que eu me lembro, ele nem cita o meu nome. O cara quer sair no soco, mano. Sério, você quer sair no soco? Qual foi? Cellbit falando de você. Sai falando de você. Ah, Cellbit adicionou isso aqui na lista de desejo, pois eu vou gravar antes. Mano, esse é o peso de ter inventado a internet. É isso. Ainda vou falar que ele me copiar quando o vídeo dele sair. Vou bloquear ele na Steam, vou bloquear ele na Steam. Não, eu não faço isso porque ele só joga jogo horroroso, mas se ele... Que arrombado do... Porque ele só joga jogo horroroso, mas se ele fizesse... Pelo menos eu jogo alguma coisa! Mano, que o Psycho... Vamos ver o último vídeo. Gameplay do Psycho, by the way. Gameplay do Psycho, aliás. Gameplay do Psycho. Que palhaço, Tô mano. brincando. Mas seria bom, vai. Na live do Cellbit não acontece isso. Nossa, mano, cara, olha isso. Tem meu cenário e eu só tô rindo. E eu só tô... Mano, o contexto do... Deixa eu botar o chat do outro lado, só pra vocês entenderem. Esse vídeo é o Cellbit reagindo a um clipe onde tem um Psycho VTuber num sofá sentado do lado de um gato inflado com asas, que tem uma criatura aqui atrás, com uma tela passando um chat escrito Noite VTuber, tem uma morcego-areia roxa aqui numa mesa com uma caneca, um celular e um copo de urina numa árvore. Esse é o contexto desse clipe. Quantas camadas possuem isso? Não era cerveja? Não. Quando eu chamava as pessoas pro Noite VTuber, eu falava, me diz sua bebida favorita pra eu colocar na mesa. O Psycho falou, tem como colocar urina? É isso. Esse é o contexto. Na live a gente falou que era gasolina, que era suco É um suco aí, rapaziada, é um suco. Rapaziada, pelo amor de Deus, não está num copo, está num vidro de teste. Está naqueles recipientes que você usa pra fazer exame. Incrível. Mas seria bom, vai. Na live do Cellbit não acontece isso. Verdade. Mano. Eu não sei o que é. Não sei o que aconteceu, mas é verdade. Ele não tem estrutura nenhuma naquelas lives dele. É verdade. Ele mora num barraco. O cara quer sair no soco, mano. Sério, você quer sair no soco? Qual foi? Quer resolver isso num 1x1, mano? Abre o Tetris aí, vamos resolver isso. O que é isso? O Lissan Algaíbe? Abre o Roblox aí, Psycho. Vamos resolver isso. Vamos resolver isso no jogo da espingarda. Cara, sabe qual é o meu maior arrependimento? E olha que ele é pobre. Sabe qual é o meu maior arrependimento, mano? É que quando o Psycho começou a zoar o Cellbit, eu tinha tantas formas de incrementar a zoeira e na hora eu fiquei meio tímido porque me passou pela cabeça, tipo... Ah, o quanto eu posso zoar o Cellbit aqui, tá ligado? Eu posso fazer piada de pobre, tá ligado? Que eu não lembro, eu não tinha a informação se ele era de boas com esse tipo de piada. Aí na minha cabeça, mano, tanto faz, ele nunca, tipo, não é como se ele fosse ver isso mesmo. Mas, tipo, o meu maior arrependimento foi não ter me soltado mais e zoado o Cellbit também aqui. Pra ter uma interação dele reagir ao que eu falo também, tá ligado? Foi meu maior arrependimento. Fale, se em algum momento você tiver a oportunidade de falar absurdos... Não, mentira, não vou completar essa frase. A lição é... Se você gosta de alguém, zoe ela online até ela te notar. É isso.
Essa é a lição de hoje. Seja um tsundere virtual, tá ligado? Mano, tipo... E é engraçado, ó os comentários. Mal posso esperar pra quando o Psycho comentar sobre isso no JF. Abre o Tetris, me quebrou. Percebam que a maior ofensa do mundo pro Selbit é chamar de pobre. Percebe que as pessoas aqui não são da minha bolha, tá ligado? Eu aposto um Psycho na briga. Selbit voltando às origens. Esse clipe tem um bom tempo. Foi engraçada a extração do Selbit. Como já dizia no JF. Olha quantos comentários. E tipo... Eu tô praticamente invisível nesse vídeo, tá ligado? Eu sou um... É como se eu fosse uma backroom. É como se eu fosse um lugar... Um espaço liminar ali no meio, tá ligado? Um fantasma. O primeiro comentário aqui, ó. Mano, o Selbit vendo um vídeo do Dante View, velho. Que histórico. Olha quantos comentários demorou pra aparecer um que cita o fato de que existe esse figurante aqui no meio, tá ligado? É melhor ser invisível do que ter xingarem por ser VTuber? Na verdade, mano, a ideia do Noite VTuber era justamente as pessoas normalizarem VTuber, tá ligado? Era as pessoas verem criadores que eles gostam como VTuber pra ajudar a diminuir o preconceito das pessoas com VTuber. As pessoas perceberem que, mano, cara, nossa, eu saio com VTuber, mas dá no mesmo. Ele ainda tá falando as mesmas bobagens que ele fala, tá fazendo as mesmas piadas. Nesse caso, ele tava se segurando, né? Porque family friendly. Mas se eu tivesse fazendo isso hoje em dia aqui na Twitch, por exemplo... ele poderia se soltar bem mais. Inclusive, acho que, pô, seria interessante tentar trazer um Noite VTuber aqui pra Twitch, talvez? E levar vídeo pro YouTube? Acho que talvez seria legal, mano. Não sei. Ou trazer no YouTube e fazer melhores momentos. É que eu não sei mais se isso encaixa no meu canal, tá ligado? Só que o problema do Noite VTuber é que não tem... Eu não sei, é muito gasto, mano. É muito gasto pra fazer os modelos, mano. Muito gasto. Hoje em dia... Na época, os modelos já eram tipo 300 conto. Hoje em dia deve ser mais caro ainda pra fazer esses modelinhos simples. Tá doido. É bizarro. Aí... Mas a ideia era essa, tá ligado? A ideia era essa. Tipo, por exemplo, imagina se eu faço uma collab com o Selbit e o Selbit tem um modelo VTuber, por exemplo, tá ligado? Pô, óbvio que essas collabs eu não fazia pra ganhar em cima delas, tá ligado? No máximo o reconhecimento, né? No máximo o Ibope que elas traziam, que foi legal, trazer umas visibilidade da hora. Mas, cara, não se pagavam, assim, eu não recuperava o dinheiro. Mas com certeza era bom porque o público da pessoa que eu tava chamando me conhecia. E mais importante, o público da pessoa que eu tava chamando passava a ter uma primeira boa impressão boa de VTuber. Isso era o mais importante pra mim, era passar uma boa impressão de VTuber. O que é muito difícil fazer hoje em dia, mano. É muito difícil fazer as pessoas terem uma boa impressão de VTuber. É muito difícil. Não, o Psycho não anunciou isso no canal dele, até porque ele mesmo falou que ele postou, e aí ele deixou 3 minutos a postagem e já tinham comentado tanta bobagem que ele achou melhor excluir. Ele mesmo falou: Dante, eu postei sobre o Noite VTuber, mas estavam comentando tanta bobagem que eu deixei de deletar, que eu acho que não vai ser um público legal pra trazer pra tua live. Meu público é outra vibe. Tá, entendi, já entendi. Ele quis meio que dar uma protegida na saúde da live, entendeu? Porque ele eram públicos muito... Meu público sempre foi muito de boas, né? Nessa época não era público infantil. Hoje em dia tem muito mais criança no meu canal por causa do Show da Sombra. Não que eu me importe, né? Tipo, eu não faço conteúdo pra criança. Nessa época era um público mais meio termo, assim, tá ligado? Era um público de boas, sempre foi um público de boas. Não era um público escrachado. Nesses dias de Noite VTuber, geralmente era uma bagunça o chat. Era uma bagunça. Acho que eles não durariam muito aqui. E aí também é ruim, tá ligado? Porque lembra aquilo que eu falei, que às vezes live mais atrapalha do que ajuda? Se o maluco, ele é totalmente escrachado, ele é aqueles maluco... A vibe mais zoeira, assim, e ele só vê vídeo, ele vai ver, ele vai ter uma experiência boa e ele vai comentar alguma bobagem no máximo, e era isso. Só que ao vivo, ele vai falar bobagem e ele vai sofrer uma consequência, uma retaliação imediata. E isso vai meio que fazer a primeira experiência dele com o VTuber ser ruim também. Se parar pra pensar, tá ligado? Vai fazer a primeira experiência dele ser tipo, nossa, fresco, hein? Mal falei, qualquer coisinha já fui banido. VTuber é tudo fresco. Tem essa daga de 2 legumes, tá ligado? Então acho que se eu fosse trazer Noite VTuber, às vezes trazer em vídeo é mais benéfico ainda. Por causa disso. Aí a pessoa não tá pronta pra viver em sociedade? Mas tipo, percebe que...
é muito pior. A primeira experiência da pessoa é ela falar qualquer coisa que ela tá acostumada a falar. Tá acostumada a falar na live do Psycho, tá acostumada a falar na live do Alanzoca, tá acostumada a falar na live do Bistecone, tá acostumada a falar na live de qualquer streamer grande. E aí chega na primeira live de VTuber, ele age do mesmo jeito que ele age em todos esses chats que são mais bagunçados. E ele toma um ban por causa disso. Tu entende que na cabeça dele é a gente que é fresco e ele é normal? E querendo ou não, se a gente destrinchar, é a gente que é um pouco fresco mesmo, no final do dia? É a gente que gosta de um lugar um pouquinho mais comportado, tá ligado? No final do dia o cara tá certo, entende? Por isso que é essa vibe. Não sou muito fã de lugar... Sim, eu também não, tá ligado? Eu também não. É, melhor fresco do que criminoso. Concordo, tá ligado? Concordo. Só que não é normal ter esse filtro, tá ligado? E a maioria das pessoas na internet não tem esse filtro. A maioria dos streamers não tem esse filtro que a gente tem aqui. Então, a gente que acaba sendo fresco da situação, tá ligado? Mas, tipo, no final do dia, eu prefiro ser fresco e ter um monte de regra e ter um chat que eu bato o olho e eu consigo conversar, eu consigo dialogar, eu consigo trocar ideia, do que olhar pra um chat e ele só tá falando bobagem, não tá falando, e, tipo, totalmente fora do assunto, e tudo que eu falo os caras não levam a sério, tá ligado? Se bem que 90% do que eu falo aqui é bobagem também, mas enfim. Cara, só o fato da gente de eu não xingar aqui já é um limitadorzinho pra muito público. Palavrão é socialmente aceito na internet. O fato de eu não xingar já ajuda a manter esse filtro, porque as pessoas às vezes têm esse senso, né? Se o streamer não faz, eu não vou fazer também. Mano, eu ainda vou fazer algum personagem do canal, em algum momento, xingar direto, assim, tá ligado? Com censura. Ter xingamento como um arquetipo dele, sabe? Aos poucos eu tô me soltando mais no conteúdo. A Sombra xinga de vez em quando. No fim, ô Selbit, e aí? Collab VTuber é quando, mano? Quando? Noite VTuber especial com Selbit, mano. Quando? Pode tentar, definitivamente. Não, pior que o Selbit, ele é uma baita inspiração justamente porque o cara faz muita coisa, o cara faz muito projeto, mano. E aqui estou eu. Cara, ainda não chegamos no 1 milhão de inscritos e eu já sinto que eu já fiz... tipo, 10 vezes mais do que muitos criadores que são 10 vezes maior que eu, tá ligado? Em questão de coisas diferentes de só fazer vídeo, tá ligado? De música, a clipe, a animação, mangá físico, toda a série, as histórias, os personagens, todos as épocas do canal, né? Tipo, as diferentes séries que a gente fez... Se é maluca da cabeça, eu sei que eu sou. E vou continuar sendo. Por isso que o cara é minha inspiração. Porque eu sinto que ele faz exatamente isso. Só que ele tem tamanho pra tudo isso. Eu faço muita coisa que eu não deveria fazer com o tamanho que eu tenho. Mas eu faço. E graças a vocês que apoiam, eu continuo fazendo. Mangazinho aí, ó. Tá em produção próximo já. Em breve sai. Em breve, uns meses ainda, né? Mas já está sendo feito. Muito bom. Quando você estiver fazendo o projeto, eu estarei lá.